Pois é, né? O Flamengo não se ajuda, né? Essa é a grande questão, né? O grande problema, você vê o jogo e viu que, assim, havia um abismo técnico, consequência de um abismo de investimento, né? Várias e várias informações sobre a folha do Palestino, que um salário do Gabigol cobriria e tal. E a superioridade técnica deveria se impor naturalmente. Só que o Flamengo não se ajuda. O Flamengo perde gols quando nas chances que cria, num gramado daquele, chovendo e tal. Aí o Flamengo tem a oportunidade de criar uma oportunidade. E aí o Pedro prende a bola. Aí tem a oportunidade. Aí o Tite resolve que vai jogar com Cebolinha pela direita e Bruno Henrique pela esquerda. E o Flamengo perde 30 minutos do jogo, criando muito pouco por conta dessa escolha dele. Quando era muito mais simples deixar lá, botar a formação do título carioca, né? E os jogadores já acostumados a trabalhar assim, a fazer essa dinâmica. Seria até mais simples dentro daquele gramado, uma situação de maior entrosamento, mas aí erro do Tite. E aí tem a escolha dos jogadores, né? E aí no segundo tempo, Gabigol perde gol, Bruno Henrique perde gol. Vai cair de novo tudo na conta do treinador. E ele tem responsabilidade. Ele fez mais escolhas, o time está mal coletivamente. A gente vê em vários momentos do jogo o time espaçado, setor. Não é só espaçamento, como é que eu vou dizer, vertical, né? Quer dizer, entre defesa, meio-campo e ataque, é horizontal também. Jogadores afastados um dos outros. Então é muito difícil, é um erro que já se aconteceu em outras equipes do Flamengo, comandado por outros treinadores, né? Esses todos que sempre são citados, Jorge Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, e o Tite tá repetindo erros, né? Eu acho que ele até uma entrevista, ele até falou assim, aconteceu ano passado, mas eu não estava aqui, eu não vi, eu não soube. Eu acho que ele deveria se informar melhor sobre tudo que aconteceu com o Flamengo em 2023, nos anos anteriores até, com o Paulo Souza em 2022, para evitar certas situações e certas escolhas que a gente sabe que os jogadores não conseguem se adaptar, tem dificuldade de adaptação. Não adianta querer colocar a assinatura ali, não, mas comigo vai funcionar. Isso é papo de pedreiro, né? Pedreiro que chega na tua casa e vê o serviço e fala: ih, o cara que veio aqui era um lambão, hein? Fez serviço porco, não sei o quê. Eu faria isso, eu faria aquilo. Comigo não vai ser assim. Aí, às vezes faz coisa pior ainda, né? O Tite tem feito péssimas escolhas, mas assim, não adianta que se você não jogar a culpa toda nele, você passa pano. Você tem que dizer que a culpa é toda dele e que ele tem que ser demitido. Só que tem dois problemas aí. Os jogadores continuam os mesmos e, principalmente, digamos que essa situação do Tite seja verdadeira. Tipo, o que Tite, Vitor Pereira, Sampaoli tem como o jogo posicional, o ataque posicional. O Flamengo não se adapta a esse ataque posicional. Tá, beleza. Quem é que vai contratar o próximo treinador? É o Marcos Braz, né? O Marcos Braz faz ideia do que seja jogo posicional? Você tem certeza de que ele vai identificar esse problema, que digamos que ele exista, o Marcos Braz vai identificar esse problema e vai contratar um treinador de jogo não posicional? Ninguém tem certeza se isso vai acontecer ou não. É isso que cria o problema no Flamengo. Então, o grande problema do Flamengo hoje é de um certo, como é que eu vou dizer, caráter competitivo. E aí entra no que eu escrevi hoje na minha coluna. O Flamengo não enfrenta adversidade. Apareceu uma adversidade, o time do Flamengo se apaga, se enrola. Por isso que eu questionei no jogo contra o Bragantino se aquela melhora tinha a ver só com o Flamengo ou se tinha a ver com o Bragantino. O Bragantino fez 1-0 e nem foi para cima para atropelar o Flamengo, como aconteceu no ano passado, e nem meteu um time todo fechado para garantir 1-0 e jogar no contra-ataque. O Bragantino não fez uma coisa nem outra. Ficou no meio do caminho, não atacou nem se defendeu, foi cansando e o Flamengo cresceu no jogo, empatou, poderia ter virado.
Por isso que eu questionei aquilo, porque eu achei muito mais um problema do comportamento do Bragantino do que mérito do Flamengo. E o jogo contra o Palestino mostrou isso. Quer dizer, o Palestino foi ali lutando, competindo, criando dificuldade, e aí fez o gol, meteu todo mundo lá atrás, e aí o Flamengo se enrolou todo. Ainda assim teve chance, porque é muito melhor, vai ter chance mesmo. Isso é natural. Não quer dizer que foi uma melhora, uma evolução. Não, é uma coisa natural. Os jogadores acabam, as chances acabam aparecendo porque o adversário é muito fraco. Esse time tomou de 4-0 do Bolívar lá no Chile. Então, e o Flamengo conseguiu se enrolar mais uma vez, muito por conta dos próprios erros. E agora não tem garantia nenhuma que vai se classificar, porque todo jogo o Flamengo pode se enrolar. E nem a contratação de outro treinador garante nada, porque parece ser uma coisa que pegou no grupo. Né? Eu até escrevi na coluna o seguinte: a impressão que passa, professor Léo e amigos, é que jogar o jogo, o dia do jogo, o compromisso que o Flamengo tem, é a parte chata de uma vida ótima que todo mundo que trabalha no Flamengo tem. De salário em dia, salário alto, estrutura, visibilidade e tal. O cara vive numa bolha de luxo, numa bolha de sonho. E aí ele sai dessa bolha para o mundo real 2 vezes por semana, quando ele vai para o estádio para jogar. E aí, diante da menor adversidade, tá difícil, é o calor, é o jogo 11 horas, é a altitude, é a grama sintética, é a chuva, é o gramado ruim. Tudo é problema. Parece até que o Tite não se acostumou, não se reacostumou com a rotina do futebol de clubes. Ainda está querendo aquela coisa da seleção jogando em Londres, né? Em várias vezes a seleção jogou em Londres e tal, se reunindo só uma vez por mês. Acho que ele está com saudade. Aí agora que tem que jogar de 3 em 3 dias, eu bato naquela tecla de novo. No dia que o Tite, depois de ficar uma semana entre um Fla-Flu e outro, no segundo Fla-Flu veio falar de cansaço, problema físico, os jogadores chegaram com cansaço, problema físico, ali já acendeu o alerta na minha cabeça, eu já falei aqui nas lives, naquela live, estava todo mundo, você está querendo cornetar e tal. Não, porque ali já estava estranho. Porque ele falar de problema físico jogando uma vez por semana, cansaço, desgaste e tal, jogando uma vez por semana, e o que estava por vir ali poucas semanas depois, que é jogo a cada 3 dias, ia dar problema. E deu, e tá dando. E aí o Tite quer arrumar justificativa para tudo e talvez não esteja cobrando jogadores devidamente. Porque ele talvez também esteja sentindo e reclamando das questões que são normais do universo de clube aqui da América do Sul. Então, enfim, tem muita coisa errada no Flamengo, né? E essa derrota é daquelas derrotas assim que o chão se abre, né? E aí tem que ver como é que vai ser a reação em relação a isso. E o jogo contra o Corinthians no sábado já vira final para o Tite. O Tite, que não quis estrear no Flamengo contra o Corinthians, né? Enrolou a negociação e tal para poder não estrear contra o Corinthians, que era o clube lá que consagrou. Agora vai ter que fazer uma decisão justamente contra o Corinthians para saber se ele vai ficar ou não. E eu não estou falando isso porque eu acho que ele tem que ser demitido e tal. Na verdade, eu não acho nada, sinceramente, porque que adianta? Beleza, o Tite está muito mal, está se fazendo por onde ser demitido de fato. Beleza. Vai contratar quem? E quem vai contratar o novo treinador do Flamengo? É o de sempre. É o que sempre faz essas escolhas aleatórias. Pode escolher um que vai dar certo, mas pode escolher outro com um perfil até parecido com o do Tite e que vai chegar e, de repente, nem tem a mesma gestão de grupo e pode perder o grupo rapidamente. E lá em agosto, setembro, a gente já está falando de novo em troca de treinador no Flamengo. Então, porra, ficar batendo nessa tecla, fora treinador, a essa altura do campeonato, vendo que isso nem sempre se resolve, não dá, né? Então não é defender o Tite, é simplesmente assim, meu lado torcedor, sinceramente, é de desamparo, desespero. Tipo assim, olhar e falar, cadê a luz no fim do túnel? Você não vê.
A luz do fim do túnel, para mim, era o Tite. Se nem ele está conseguindo, fica difícil. Você olha para o campo e vê os caras fazendo coisas inacreditáveis. Por soberba, por uma certa preguiça. Só que não pode falar isso. A culpa é do treinador que fica lá como se fosse os jogadores fossem bonequinhos e ele ficasse manipulando e tomando decisões por eles. E não é assim que funciona, né? Os jogadores vão continuar os mesmos, a direção vai continuar a mesma, vai trocar só o treinador. Vai resolver? Não sei. Mais uma vez vão terceirizar o futebol para o treinador e sua comissão técnica. Se ele conseguir ter competência de conduzir a coisa, ótimo. Se não tiver, troca. E continua tudo da mesma forma. Isso vai dar certo? Aleatoriamente, né? Como foi o Dorival, como foi o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi uma aleatoriedade. E o Dorival também. E o Rogério Ceni também. Todo mundo, tudo gambiarra, tudo segunda contratação do ano, da temporada. No caso do Ceni foi até, quer dizer, foi a segunda mesmo, né? Primeiro foi o Domi, a primeira troca o Domi, depois o Ceni. É isso, professor. Tá? O cenário é desanimador mesmo.